né? Estamos vivendo um ano do início da grande regência do fogo, e foi notável para mim, para todos os terapeutas do consultório, para todo mundo que eu converso minimamente assim, de que no consultório e na vida, né? Esse manejo das coisas do fogo se tornou um desafio, né? A aderência, a pressão, a disputa, a urgência, tudo isso ficou, já vem da pandemia, né? Isso cada bem, a gente ligou um estado de urgência na pandemia que a gente não está conseguindo desligar, e aí vem esse período do fogo que nos põe mais ainda em velocidade, em intensidade, né? Sendo que na verdade isso é natural. Então, falando de pulsos de mudança, né? Não é a primeira vez que a humanidade passa por um pulso de 20 anos do fogo, certo? É uma oportunidade de nós refinarmos, de nós aprimorarmos, de nós aprendermos a lidar com o fogo. E uma das coisas que eu queria destacar com vocês sobre a lida com o fogo é a comparação entre dois cenários. Esse aqui e esse aqui. Eles são um inverso do outro, né? Um de ponta cabeça do outro. Esse aqui é o viagem, esse aqui é o abundância. Então, tem sido muito claro para mim, na minha vida pessoal, na minha vida social, e especialmente no consultório, isso ficou muito forte desde a pandemia, de que tudo bem, todo mundo está tendo que lidar, aprender a lidar com o fogo, com a consciência e tudo. Mas quem vive momentos muito intensos de viagem, e hoje não é só viver momentos de viagem, eu quero discutir sobre a postura, sobre eu me sentir em viagem. O que é me sentir em viagem ou me sentir em abundância? Veja, nós passamos momentos, a vivência dos 64 hexagramas, ela é inevitável. Se nós estamos vivos e estamos conscientes, nós temos a oportunidade de aprender e refinar o tempo todo. Nós passamos pelos 64 hexagramas o tempo todo. Só que eu posso, fora do que eu vivencio, de forma concreta, adotar posturas de como que eu encaro a vida. E eu posso viver constantemente em viagem. O que é viver em viagem? A palavra viagem desse hexagrama, ela parte de uma história que é: eu tenho uma montanha, eu estou me sentindo ou vivenciando, passando pela montanha. Que aspecto de montanha? Aspecto de fim de ciclo. O aspecto do término. No viagem, nós não estamos falando de um término positivo, um término de construção de bases para um futuro melhor. O viagem ele parte do princípio da vivência da montanha como a lápide, como o final que acabou mesmo. Acabou o que especialmente? Acabaram os recursos. A gente diz que se a gente fizesse uma organização dos hexagramas em termos de recursos disponíveis, o viagem seria o hexagrama que representaria o ponto mais baixo. Lembrando que todo ser vivo nesse mundo está, na vida prática, em busca de recursos. Por isso que a gente fala, os seres vivos têm predileção pelo Ian. O que é ter predileção pelo Ian, essa frase? Não é predileção que gosto do Ian, não. Predileção pelo Ian significa que eu quero recurso, né? Eu preciso de recurso. Preciso de energia, preciso de alimento, preciso de dinheiro, preciso de aquecimento. O viagem vem de um momento de que eu crio consciência de que eu vou ter que buscar esse recurso fora, em outro lugar, porque o que eu tenho aqui acabou. Então a gente fala, né? Princípio, abertura,
harmonia e retidão. Então, a abertura é o momento do fogo, justamente. Então, no viagem, o que eu estou vivenciando? A montanha ocupa esse lugar, né? Então, eu cheguei num final, acabou, então eu vou ter que buscar novas aberturas, novas formas de encontrar meus recursos. A palavra, então, nasce, a palavra viagem, para quem não teve ainda esse conteúdo, o nome desse hexagrama vem da viagem do ponto de vista negativo, né? Dos chineses vivenciando, de repente, uma seca muito grande, vivenciando um desastre natural, uma pandemia, uma epidemia, falar, acabou, o nosso recurso acabou aqui, a gente vai ter que se mudar. Então, o nome do hexagrama viagem talvez pudesse ser traduzido para a nossa vida prática hoje como se mudar, né? Ter que migrar, imigração. É a palavra mais. Imigração forçada é mais o sentido do viagem. Então eu sinto, pessoal, que desde a pandemia, a pandemia deu uma, obviamente, uma apertada nos recursos disponíveis. Vocês entendem? A pandemia trouxe um cenário de restrição. Restrição econômica, restrição social, restrição de tudo que é coisa. E o Brasil está sempre em crise, então a gente continua em crise econômica e sem perspectivas. Não é? Mas, então, eu tenho sentido que as pessoas incorporaram essa viagem, se sentindo sempre em escassez, sempre colocando sua luz da consciência. Isso que é o que eu quero discutir com vocês hoje. Sempre aprendendo a colocar a luz da sua consciência no que está faltando, no que acabou, no que está em falta. Então, eu tenho aprendido na marra que essa vivência constante da postura do viagem nos coloca em fogo forte. Porque um dos sentidos do hexagrama viagem, quem já estudou esse hexagrama profundamente, sabe que é a instabilidade emocional. Necessariamente, quando eu estou em viagem, estou saindo de um lugar que eu conheço para um lugar novo, para tentar achar novos recursos, eu vivencio uma instabilidade. Eu não estou em casa, estou fora de casa. Então, uma forma de dizer que eu estou tentando expressar para vocês meu sentimento é que eu tenho visto muita gente sem casa. Vocês entendem? Sem se sentir estável, sem se sentir, eu posso voltar para mim, para minha casa, para minha família, para o meu trabalho e estar acomodado, estar em casa, está tudo bem, pelo menos por um momento, né? Não está tudo bem, está sempre em falta, sempre está acabando, está sempre tendo que olhar para fora para buscar o que eu vou ter de novo, de recurso, até de sobrevivência. Então, essa postura de viagem tem colocado as pessoas, e a gente, né, todos nós, mas quem incorporou isso desde a pandemia, e esse ano pegou mais firme, em fogo forte. E aí, isso me trouxe a reflexão agora para o fim do ano, vendo tanta gente sofrer disso, de que se a gente vai se acertar com esse fogo nesses próximos 20 anos na nossa vida, o caminho é a virtude, não é? A gente sempre fala isso. E a virtude do fogo é a gratidão. Mas não adianta eu querer ter gratidão se eu só olho o que está faltando na minha vida. E aí vem o abundância como o outro lado dessa moeda. Eu inverto o viagem, eu caio na abundância. O que é me sentir em abundância? É o sentir que eu consigo trazer esse fogo para dentro. Então, eu me incorporo ao fogo, eu tenho lucidez. E eu tenho lucidez como postura, não como vivência. Como postura, a abundância é eu tenho uma lucidez em mim que eu tenho capacidade de ação fora. Eu tenho trovão. Trovão é iniciativa, é pôr em movimento, é coragem. Mas aqui não está dentro, está fora. Então é ação mesmo no mundo.
Então veja, estar em abundância não é estar tudo yang. Vocês entendem? Estar em abundância é conseguir perceber que você tem capacidade de atuação, que você não está imobilizado, que isso é completamente oposto do viagem. No viagem eu sinto que acabou, eu não tenho o que fazer mais. Então eu vou ter que me mudar. Eu estou imobilizado, eu estou na montanha. Então quando eu cultivo a gratidão, quando eu passo a reconhecer que apesar das faltas da minha vida, eu tenho várias linhazinhas aqui, né? Apesar das faltas, sim, de alguma coisa que eu tenho que, até o que eu tenho que preencher, me coloca numa energia de ação no mundo. E percebendo que eu tenho inteligência, que eu tenho capacidade de busca, que eu tenho minimamente saúde. Vocês entendem, pessoal? Isso é uma vivência de, pô, eu tenho uma vida abundante, dentro das minhas limitações, que são reais. Porque estou vivendo o Taiji, né? Taiji é viver limitação. Não sou uma divindade que está vivendo outra história. Eu estou vivendo um mundo que está entre o yin e o yang, eu tenho limitações, mas eu não estou imobilizado, eu não estou numa cama, sabe, acamado, sem possibilidade de falar, de fazer, de nada. Aí eu estou numa viagem mesmo. Inclusive, o hexagrama viagem é um hexagrama que, em oráculo, representa a morte. Vocês sabiam disso? Porque essa vida acabou, eu vou ter que buscar outra vida fora. Outro ciclo. Essa aqui acabou. Em oráculo, viagem representa a morte. Né? Então, a gente pode viver constantemente uma aflição como se tivesse tudo acabando, tudo morrendo. Vocês entendem? E o grande, pessoal, eu queria terminar falando o seguinte: o que eu tenho sentido nessa relação de estar vivendo a vida em viagem, estar vivendo a vida em abundância, dos recursos da vida, todos, o que eu mais tenho percebido que as pessoas têm se afligido e colocado em fogo forte é o tempo. Vocês entendem? Eu tenho visto muita gente vivenciando, vivendo, correndo loucamente, vivendo viagem, eu estou sempre se mudando, né? Sempre migrando, sempre buscando coisas fora, porque não tem tempo. Tá acabando os ciclos, tá acabando a vida, o tempo tá correndo, eu me sinto para trás, sempre uma escassez de tempo. Lembra que quando a gente fala de oferenda, né? O tempo é o que a gente tem de mais valioso. Lembra que uma vez a gente falou isso? A pessoa rica é a pessoa que tem tempo. Então, quando eu tenho gratidão, eu posso oferecer tempo. Tempo para mim, tempo para as pessoas, tempo para as coisas. E até vou trazer aqui, vou pegar rapidamente. Só um minutinho. 32. Vou colocar para vocês, porque é uma coisa muito interessante. Aqui. Olha o texto que fala, o texto clássico, né, o julgamento, que fala do abundância. Abundância, abertura. Um rei que a vive sem preocupações deve ser como o sol no zênite. Então, esse é um texto que fala da postura da abundância. Então, eu me sentir em abundância não é, ele não fala de harmonia. Vocês entendem? Olha que coisa louca. A gente associa a abundância com ter muito. Ter muito é colheita. Colheita é harmonia. Se sentir em abundância não é ter necessariamente muito, é ter o quê? Abertura. É eu sentir que eu tenho possibilidades, eu tenho inteligência para encontrar saídas. Agora vou falar para vocês um troço que todo mundo que já estudou I Ching sabe, mas que o conceito de abertura envolve sempre duas coisas. A gente fala que é a abertura exterior e a abertura interior.
A abertura exterior é realmente encontrar as saídas, as viabilizações. Mas a abertura interior é ter tolerância. Se eu não tenho tolerância, eu nunca tenho saída, não é? Se eu sou um cara intolerante, se eu sou um cara exigente, um cara super crítico, que é tudo do fogo também, as possibilidades da minha vida não me bastam nunca. Se eu tenho capacidade de tolerância, as saídas que se apresentam, uma delas pode ser possível e eu me sinto em fluxo. E aí é interessante que ele fala, um rei que a vive. Rei é código para quê mesmo? Consciência. Exatamente. Então, não existe abundância sem consciência. A abundância sem consciência é ultra transitória. Vocês entendem? Ah, agora estou cheio de recurso, gastei e passou. A postura de abundância ela tem que ser consciente. Por isso que hoje em dia muita gente fala sobre escrever sobre gratidão. Já viram isso? Eu já falei isso para vocês também. Mas tem muita gente hoje falando na internet. Acorde, a primeira coisa que você faça é escrever 5 coisas que você é grato. 10 coisas que você é grato. Que isso é transformador para a vida, não sei o quê. E é mesmo. Porque quando você acorda e escreve 5 coisas que você é grato, você está se colocando em que postura? Viagem ou abundância? Você está se pondo na abundância. Olha como eu tenho coisas legais, como eu tenho abertura, como eu tenho capacidade de ação. E você se coloca mais em caminho da virtude do fogo do que do fogo forte. E ele fala, o rei que a vive sem preocupações. Sem preocupações é ser um tapado que não sabe que o mundo tem problema. Sem preocupações significa essa relação oposta com a viagem. Na viagem eu tenho que estar bem preocupado. Vocês entendem? Porque, meu, acabou o recurso, eu tenho que achar outro, sabe Deus aonde. É difícil mesmo. A abundância é o oposto. Então, para eu viver a abundância, eu posso me acostumar a viver sem estar sempre preocupado. Deve ser como o sol no zênite. Sol no zênite é meio-dia. Viver como o sol no zênite significa ter tanta lucidez que você não fica com sombras. O sol do meio-dia não deixa sombra. Essa é a imagem. Então, quando nós estamos com a consciência bem lúcida, límpida, das aberturas, eu não fico com as sombras dos medos do que eu não estou conseguindo manejar. Né? Deixa eu ver o chat. A Vera escreveu: ser sem preocupação seria como ser simples. Claro, a simplicidade está dentro desse conceito de sem preocupação. Mas sem preocupação aqui, Vera, é não aumentar, não aumentar esse volume de uma tensão interna, como se eu estivesse sempre em escassez. Você entende? Quando eu consigo reconhecer minha capacidade de atuação, que apesar das limitações eu tenho sempre saída, sempre não, mas eu tenho hoje saída para as minhas coisas, eu deixo de me preocupar excessivamente. Se eu só vejo a desgraça, se eu só vejo a falta, se eu só vejo que tudo está acabando, eu estou sempre preocupado. Eu estou sempre me sentindo sem abertura. E aí a minha força do pensamento, que é quem lida com a preocupação, né, está sempre tendo que trabalhar excessivamente, né, para achar aberturas. Vocês entendem? Então, a postura de viagem é uma postura de enorme desgaste psíquico. A postura de abundância é uma postura de relaxamento. Mas que para eu viver esse relaxamento de me perceber em abundância, eu tenho que cultivar essa postura. Ela não acontece como resultado. Vocês entendem? Quando a gente estuda o Xing, a gente pode sair com a impressão que a abundância é uma coisa que a gente passa, às vezes tem, às vezes não tem. Mas eu também posso olhar para a abundância e falar, mas peraí, claro que tem épocas mais difíceis e épocas mais abundantes da minha vida. Mas em certa medida eu posso cultivar a abundância quase sempre. Vocês entendem? Porque nenhum de nós aqui
A gente pode estar passando por períodos de fase mais fáceis ou mais difíceis. Tem períodos que é muito difícil ver a abundância, de fato. Períodos que é viagem mesmo, essa relação. Mas, de modo geral, nós aqui que estamos podendo parar uma quinta-feira à tarde para estudar o Imperador Amarelo, nós temos muito mais abundância do que no Viagem. Vocês entendem? Diga a eles, por favor. No livro do Xing, Aham. né, na parte da viagem, ele menciona, na grande imagem, Confúcio cita o homem superior que age com clareza no exterior e cautela no interior, quando precisa fazer um julgamento e aplicar uma sentença. Ele avalia a questão discernindo a sua essência, para deliberar sobre a sentença e não se demora em executá-la, para não se esvanecer a eficácia dessas ações, que tem função educativa sobre quem as contempla. Se for aplicada com muita rapidez, o objetivo não será assimilado. Se forem muito demoradas, o objetivo será esquecido. Finalmente, após a execução, o homem superior abandona o prolongamento da questão. É interessante porque no comentário do Confúcio ele faz uma relação entre o viagem e o hexagrama morder. Eu não vou entrar aqui agora porque é muito comprido. Mas quando eu preciso, eu crio consciência de algo que precisa ser corrigido, e por isso eu estou numa viagem, né, uma estabilidade emocional, isso tem que ser feito em curto prazo, né, Iris? E o que ele está falando é, eu não adoto isso como postura para viver a viagem, viver em punição, viver em sofrimento. Eu vivo, pá, corrijo, acabou. Eu tenho que viver mais tempo em abundância nessa relação entre os dois. Eu estou dizendo isso tudo porque, né? Além de estar vivenciando isso com as pessoas, consultório e tal, essa é uma época muitas vezes que a gente faz muitos pedidos, né? Escreve coisas que a gente quer pedir no ano novo, e tá, e não sei o quê. E eu tô com mais vontade de escrever sobre o que eu sou grato do que pedidos para o próximo ano, sabe? Eu acho que nessa época que a gente está aprendendo, tendo que aprender a lidar com o fogo, talvez a gente precise mais disso, assim, sabe? Mais reconhecer nossa capacidade de atuação, recuperarmos nossa capacidade de gastar menos energia psíquica à toa, nos preocupando excessivamente, né? E é claro, aí tem todos os outros cenários, né? Para isso eu preciso de simplicidade, como lembrou a Vera, eu preciso de humildade, eu preciso de afetividade, blá, blá. Mas se eu, apesar de tentar cultivar uma vida de simplicidade, afetividade, humildade, se eu estou sempre olhando as escassezes, né? Sempre olhando para o que está faltando, sempre olhando para o que está tudo acabando, a vida está acabando, as relações estão acabando, o mundo está acabando, a crise climática, está tudo acabando, então eu vou sempre viver em fogo forte. Faz sentido para vocês? Então é isso. Então essa é a minha mensagem de Natal para vocês. Que vocês, de fim de ano, que vocês tenham férias bem abundantes, um começo de ano bem repleto de aberturas e que a gente possa se encontrar e festejar aí as aberturas da nossa vida o ano que vem.